obrigado, professor Clodoaldo. Bom dia a todos, quase boa tarde já. Saudar os meus colegas de mesa, a professora Maria Regina, a professora Mônica, a professora Cristina, e igualmente agradecer o convite do programa Santiago Dantas para participar dessa atividade, dessa primeira atividade desse simpósio, como também ter a oportunidade de atuar como debatedor de uma série de papers bem instigantes que eu tive a oportunidade, o privilégio de ler, né? E também, evidentemente, de celebrar com vocês os 10 anos do programa Santiago Dantas. Agora há pouco nós conversávamos um pouco sobre a importância do programa na paisagem da área de relações internacionais do Brasil. Como foi importante a criação do programa, tanto pelo arranjo institucional inovador, quanto pelo peso, né, que ele tem na comunidade de relações internacionais de São Paulo. Então, realmente, viva a voz agradecer aos fundadores do programa, aos dirigentes do programa, por essa oportunidade e também parabenizá-los por essa trajetória, né? Depois da aula magistral da professora Maria Regina, que nos deu alguns parâmetros conceituais, analíticos, né, sobre a questão da política externa, eu tinha realmente preparado a minha intervenção, não propriamente fazer um balanço da política externa do governo atual, né, de governos anteriores, porque não era esse o propósito da nossa mesa, mas escolhi algumas questões que, do meu ponto de vista, são críticas, tanto no nosso trabalho como analistas, como são críticas no próprio desenvolvimento da agenda de política externa hoje e no futuro próximo, né? Então eu gostaria de trazer alguns elementos para a nossa conversa relacionados mais precisamente com o debate social em torno da agenda da política externa, das agendas emergentes de política externa, retomando um tanto das primeiras provocações da professora Maria Regina, deixar algumas considerações muito breves sobre algumas questões que eu considero muito graves, né, no que afeta a própria visão de uma estratégia de desenvolvimento, de uma estratégia de modernização econômica, social para o Brasil para os próximos anos, que está diretamente relacionada com as nossas limitações nessa agenda de política externa. Então, eu não tocaria, digamos assim, outros pontos que realmente são muito importantes, mas que estão relacionados com o que nós temos visto ao longo dos últimos 10, 15 anos, né, a assertividade internacional do Brasil, desse papel, da busca de um papel protagônico, né, e, de certo modo, a obtenção de um papel protagonista em muitas das agendas internacionais críticas, né, do nosso tempo. Acho que temos dois exemplos que são dramáticos. O primeiro está relacionado com o grande desenho estratégico, né, das negociações comerciais internacionais. Acho que é uma questão realmente muito importante, central, né? A segunda é tudo que se inscreve no que se denomina atualmente de agenda dos desafios planetários, né? Quer dizer, mudança climática, meio ambiente em geral, mudança climática, descarbonização, a construção de parâmetros de desenvolvimento sustentável, né? Portanto, temas, agendas, digamos assim, que o Brasil tem realmente assumido um protagonismo muito importante, né, uma assertividade crescente e na qual também o Brasil tem, sem sombra de dúvida, ativos diplomáticos impressionantes, né. E do meu ponto de vista são duas agendas que se relacionam diretamente com o que eu gostaria de falar, que é justamente sobre o debate social, né. Eu diria que mais precisamente o que nós vamos, talvez daqui a 5, 10 anos, debater de modo mais evidente o próprio papel do Ministério das Relações Exteriores, o papel da corporação diplomática, o arranjo do Estado, né, e
essa evolução rápida, né, como a professora Maria Regina se referiu, que já começa a merecer uma análise concertada do nosso ponto de vista, né, do ponto de vista dos programas, das agendas de pesquisa, tanto no que diz respeito ao próprio processo decisório na política externa, o crescimento do número de atores, eu digo provavelmente o crescimento do número de atores, primeiro o revigoramento do número de atores, dos atores que têm prerrogativas na arena do processo decisório, quer dizer, imediatamente os atores do Estado, né? O próprio Ministério das Relações Exteriores, as agências de governo, né? Eu diria que aqui na nossa realidade o MIDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Ponto, certa perspectiva do Ministério da Defesa, e todas as outras agências que têm interfaces, todas elas têm interfaces internacionais, né? E, no final das contas, um dos fundamentos que nós falamos em política externa é que não existe uma política externa, mas existem múltiplas políticas externas, tantas quantas sejam os assuntos que demandam interlocução, que demandam cooperação, que demandam arranjos, né, com outros agentes estatais. Portanto, é natural que o Ministério da Cultura, que o Ministério da Agricultura, que o Ministério, a Secretaria dos Direitos Humanos, que, enfim, todos tenham, em maior ou menor grau, né, agendas próprias, né, que trazem para dentro da arena do processo decisório, e que até bem pouco tempo atrás se percebia que essas vozes eram consideradas como vozes menores, né? Eu diria que praticamente desqualificadas pelo ator central do processo, que é o Itamaraty. Portanto, discordando um pouquinho só da percepção do professor Maria Regina, acho que esse é um processo em cursos, não aconteceu já, né? Eu diria que nós temos tido, ao longo dos poucos últimos anos, um processo importante de credenciamento, de revigoramento desses atores estatais, né? Acho que quando nós olhamos isso a partir de um ponto de vista privilegiado, eu diria que em Brasília você tem essa perspectiva das carreiras de Estado, né? Foi realmente uma mudança espetacular que aconteceu dentro do aparelho de Estado, foi a construção, né, dessas carreiras de Estado que de certo modo, foram elevadas, né, a um nível na formulação de políticas públicas, né, que até então só estava ocupado pela diplomacia e até os anos 80, eu diria que praticamente pelo Banco do Brasil, né? O Brasil que tem uma trajetória extraordinária em ter provido, não mais hoje, mas em ter provido quadros de altíssimo nível para o Estado, né? Dessas carreiras de Estado, por exemplo, eu citaria duas muito importantes, né, que têm credenciado um número crescente de técnicos de altíssimo nível, né, para atuar na formulação de políticas públicas com repercussão internacional. Eu diria que a primeira é a de analista de comércio exterior, que é uma carreira que paga muito bem, que, do ponto de vista técnico, está equiparada à carreira de diplomata, e a carreira de gestor de políticas públicas, analista de gestão de políticas públicas, uma carreira igualmente extraordinária, que paga igualmente muito bem. Do ponto de vista das prerrogativas e das benesses do Estado, está praticamente equiparada à carreira de diplomata. Então, isso é uma consequência disso, né? A consequência disso é que, de certo modo, a esplanada dos ministérios deixou de ser aquela sequência de corporações burras, né? Não iniciadas nos, entre aspas, segredos da política externa, né? Portanto, porque essas carreiras começaram a atrair um número crescente de profissionais muito bem formados, né? Poliglotas. Ou seja, era a grande dificuldade que havia na capacitação das demais agências do Estado para intervir na política externa.
E, evidentemente, gente que passa a interagir com a formulação da política externa de uma forma diferente, né? Então, primeiro, sem temer, né? Especialmente sem temer o peso histórico do Itamaraty, as prerrogativas do Itamaraty, um tanto de enfrentar o Ministério das Relações Exteriores, eu diria que especialmente a diplomacia, na sua vertente mais antipática, né, caracterizada por uma grande empáfia, né, uma arrogância institucional que lhe foi característica, né, enfrentar sem temor, né, sem temor esse peso institucional, né. Eu acho que essa é a primeira mudança espetacular que tem acontecido ao longo dos últimos anos. E, evidentemente, que ela também tem consequências na própria articulação do debate social, porque tanto nós temos corporações, aparelhos de Estado mais capacitados, tecnicamente mais capacitados para formular e implementar políticas com repercussão internacional, políticas públicas com repercussão internacional, quando especialmente nós temos tido no aparelho de Estado instrumentos de interlocução mais afinados com os interesses, mais capazes de entender e de processar os interesses dos atores sociais que pretendem evidentemente defender, né, ou repercutir, digamos assim, os seus pontos de vista na formulação da política externa. Mas é o seguinte, a turma do empresariado se sente muito mais acolhida, né, nas suas discussões sobre tarifas, por exemplo, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do que no Itamaraty. A turma do agronegócio se sente muito mais acolhida, com mais propriedade, com mais facilidade de interlocução no Ministério da Agricultura do que no Itamaraty, né? As ONGs que trabalham que militam na agenda ambiental, né, se sentem muito mais acolhidas e com canais de interlocução próprios que foram longamente desenvolvidos no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Cultura, na Secretaria de Direitos Humanos, do que no Itamaraty. No final das contas, afinal das contas, o desenvolvimento dessas funcionalidades, dessas especialidades no Estado, talvez seja o início do que eu chamaria do golpe fatal, né, nas prerrogativas tradicionais do Itamaraty na formulação e na implementação da política externa, que diz respeito mais precisamente à perspectiva da existência de um perfil de insulamento burocrático, verdadeiramente, né? O segundo aspecto que eu gostaria de comentar, que de certo modo está relacionado com a alimentação dessas perspectivas, né, diz respeito aos esforços de formação de quadros de ampliação da inteligência brasileira na área de relações internacionais. Eu, até muito pouco tempo atrás, eu fazia uma certa distinção disso. Pouco tem a ver o Estado com isso, né? E decididamente a academia não consegue, também não é feita para fazer briefing para o Ministério das Relações Exteriores. É muito comum, nós que convivemos às vezes com diplomatas, não escutarmos isso deles, né? A academia é muito hermética, né? Nós não conseguimos extrair do que vocês fazem nenhum tipo de lição para a formulação da política externa. Bom, primeiro que nosso objetivo não é propriamente isso, brifar, né, o Ministério das Relações Exteriores, como também brifar o Ministério da Defesa, ou seja lá quem for, né? Para isso, você pode, essas agências podem perfeitamente contratar consultorias, né, ou estimular o desenvolvimento de outras estruturas que não existem no Brasil para produzir os policy papers que vão ser fundamentais para a formulação de políticas públicas, mas não é o nosso negócio. O nosso negócio realmente é formar quadros de alto nível, né, e fazer pesquisa avançada. Acho que nós temos feito isso ao longo dos últimos anos muito bem, né? Então, eu digo que especialmente na nossa agenda de política externa.
Então, tanto dos dados que o professor Túlio apresentou agora há pouco, quanto do painel que nós temos na nossa comunidade atualmente, são já 18, 19 programas. O professor Marcos Costa Lima, que talvez tenha dados mais atualizados sobre o número, 18 programas de pós-graduação em relações internacionais, dos quais 3 ou 4 programas de mestrado profissionalizante, né? Espalhados por todas as regiões do Brasil. Ainda há uma certa tendência de concentração em certas regiões, né? A formação de um número crescente de mestres e de doutores, né? Nós temos já, o professor Túlio lembrava isso agora há pouco, 6 doutorados, uma coisa espetacular. Nós consideramos que até 8 anos, 6 anos atrás, éramos apenas 2 doutorados, né? E há 10 anos atrás não havia nenhum doutorado na área de relações internacionais estrito senso. Porque que o crescimento e a disponibilidade dessa inteligência é um dos fatores que tem forçado, digamos assim, a ampliação do debate social, tanto porque ela nutre, né? Nutre essas carreiras de Estado, né? E nutre os órgãos do Estado com um debate de alto nível, quanto porque, evidentemente, traz a comunidade acadêmica, a academia, né? Traz alertas muito importantes sobre o que quais são os nossos desafios internacionais do Brasil, né? E nós deveríamos estudar mais, onde é que nós deveríamos investir mais, né? Então, acho que esse é o segundo aspecto que é muito importante. O terceiro, que está muito relacionado com isso, com o debate social, e de certo modo é também decorrência da disponibilidade dessa inteligência agregada, né? O aspecto que a professora Maria Regina também começava a chamar a sua atenção, é o aumento da inteligência nos atores sociais, não estatais, né? Empresas. Então, nós tomamos, por exemplo, estruturas que eram muito pouco desenvolvidas, né? Um exemplo muito concreto que acontecia aqui na Fiesp. A Fiesp tinha já há décadas, né, uma gerência de estudos internacionais, que era praticamente uma gerência de economia internacional, né? E só muito recentemente começou a fazer, a migrar, digamos assim, para uma abordagem mais ampla, né? E uma tentativa de conhecimento mais amplo do que seja a agenda internacional, né? É uma coisa com relação aos sindicatos, às centrais sindicais, aos partidos políticos, né, às organizações não governamentais que militam nas mais diferentes áreas, meio ambiente, direitos humanos, comércio e desenvolvimento, né? A própria estruturação do Ministério da Defesa, né, acho que é um aspecto extremamente importante no aumento da disponibilidade dessa inteligência, tanto no que diz respeito às próprias relações entre os militares e os civis, quanto também aos próprios esforços que os militares têm feito para romper o seu ciclo de formação ensimesmado, né? Dramaticamente ensimesmado, né? Nós vemos isso um pouco com a repetição, a vulgarização, digamos assim, dos mestrados profissionalizantes nas forças singulares, né? Portanto, todos os processos extremamente importantes que estão sendo relacionados com o crescimento do debate social. Do meu ponto de vista, portanto, eu não estou largando uma maldição, mas acho que nos próximos anos nós vamos ter o Itamaraty, não propriamente isolado, né, mas o Itamaraty realmente fazendo a política externa que o Departamento de Estado faz, né? Que o Ministério das Relações Exteriores do Canadá faz, né? Que o Ministério das Relações Exteriores do México faz, né? Cada vez mais focada nos assuntos exclusivamente relacionados com relações diplomáticas, certo? Isso porque as demais agências do Estado têm realmente crescido em importância e, do meu ponto de vista, o que vai acontecer em breve será quase uma reversão dessa tendência histórica, né, caracterizada pela centralidade do Ministério das Relações Exteriores. Acho que essa é a grande questão, né?
para a política externa nos próximos anos. Eu gostaria de encerrar essa minha participação muito brevemente, muito rapidamente, chamando a sua atenção para alguns aspectos que são realmente cruciais na construção de uma agenda de política externa e de desafios de política externa que são realmente críticos, né? Por exemplo, a nossa dificuldade, propriamente com relação à dificuldade do presidente da República, ou as relações da presidência da República e o Itamaraty, né? As oscilações no perfil do presidente da República, se o Lula gosta mais de política externa, se o Lula se torna mais disponível ao Itamaraty do que o presidente Rousseff, enfim. Mas questões que são realmente críticas e que, do meu ponto de vista, não têm sido tratadas ao longo dos últimos anos. Acho que o principal deles e é o que está criticamente relacionado com a nossa estratégia de desenvolvimento do futuro, que é a nossa baixíssima capacidade de inovação. Eu acho que isso realmente é crucial, né? Eu acho que essa é uma agenda que começa a ser tocada de modo muito desorganizado, com coisas absolutamente patéticas, né? Como, por exemplo, o programa Turismo Sem Fronteiras, ou Ciências Sem Fronteiras do governo federal, né? Sem maiores consequências, né? A responsabilidade de se jogar, como se joga de um balde de água, né? 100 mil bolsas de estudo para meninos de graduação e de mestrado e doutorado fazerem os seus estágios fora, como se isso fosse suficiente, né? Como política de Estado, para nós elevarmos o nosso padrão, a nossa capacidade de inovação e a nossa capacidade de desenvolvimento científico e tecnológico. É evidente que não, né? Portanto, nos falta aqui uma abordagem muito séria, está realmente relacionada como questão central à política externa e ao nosso grande projeto, nossa grande estratégia de desenvolvimento e de inserção internacional para os próximos anos, né? Quer dizer que educação, evidentemente, sempre que é uma questão fundamental da nossa agenda de desenvolvimento, mas mais precisamente o desenvolvimento científico e tecnológico e a agregação de um esforço concentrado, né, nessa agenda de inovação. Era isso então, professor. Obrigado.